Olá, família! Tudo bem com vocês? Como vão por aí? Na sua cidade, como é que tá? Aqui em Nova Friburgo, nós estamos aí entre um lockdown barra feriadão. Mas eu quero fazer um vídeo especial para vocês, porque está chegando o mês de abril. E em abril, nós usamos azul. Isso mesmo. Azul e cheio de poderes, porque a gente vai falar sobre autismo. Quero trazer durante todo esse mês esse tema tão importante para que você conheça, para que você tenha esclarecimento, para que você ganhe informação e para que você saiba que o mais importante é o respeito. Então vamos lá, vem comigo. Eu sou Isabela Stutz, mãe, jornalista, mãe do Pedro, mãe do Enzo. Estou nesse mundo para descobrir informações, para ser rede de apoio, para ser rede de informações, para trocar com vocês. Que é coisa mais legal do que trocar informações, do que conhecer gente que seja da onde você estiver, pode ser rede para você? Isso mesmo. E é isso que eu quero nesse papo de hoje, compartilhar uma pessoa que é muito rede. Através das redes sociais, as redes sociais do Papo em Família, essas aqui, que eu tenho certeza que você já curtiu, já seguiu e está sempre compartilhando o conteúdo por lá, porque isso é muito importante, assim como se inscrever também aqui no canal para saber de todos os vídeos que acontecem a cada semana. Toda quarta-feira tem vídeo. Mas vamos ao papo de hoje. Através das redes sociais do Instagram, eu conheci a mamãe Cassiane, mãe da Zara e do Vini. E ela tem um Instagram que se chama Autismo com Leveza. Mãe, escritora, farmacêutica e muito mais. Uma mãe atípica fora do comum, que transforma suas redes sociais em uma rede de apoio, e uma rede de informação e de conhecimento. E de lá ela já expandiu muito mais, escrevendo um livro, colocando à disposição um canal de Telegram, o canal do YouTube dela, que eu também vou deixar o link aqui para que vocês conheçam, para que tenham essas informações. Tenho certeza que se você conhece uma mãezinha que está buscando essa informação nesse mundo do autismo, o canal dela vai ser muito apoio, vai ser aquele abraço de carinho. Vamos então contar a história da mamãe Cassiane e dos seus 2 filhos e dessa família lá de Fortaleza, gente. Acreditam? Olha onde o papo foi chegar. Olá, eu sou Cassiane Costa, sou farmacêutica por formação, escritora, empreendedora digital, mãe do Vinícius e da Zara, e tô aqui no canal Papo em Família, a convite da Isabela, para falar um pouquinho sobre a minha jornada na maternidade atípica. Bom, o autismo entrou na minha vida quando o Vinícius tinha 1 ano e 6 meses, né? A gente já vinha desconfiando de alguns atrasos no desenvolvimento dele, a gente já vinha notando algumas coisas que ele deveria estar fazendo e não estava. A gente já tinha colocado na escolinha pensando, é porque ele não convive com crianças. E aí, quando ele tinha 1 ano e 5 meses, nós o levamos ao neuropediatra. E com 1 ano e 6 meses ele iniciou as intervenções, mesmo ainda sem diagnóstico, né? O neuro disse na época que não teria como fechar o diagnóstico ainda, porque ele não tinha os sinais mais clássicos, mas que também seria muito irresponsável da parte dele se ele simplesmente dissesse pra gente, não, espere o tempo dele, né? Essa frase que eu acho que toda mãe atípica já ouviu alguma vez na vida. Então ele não deixou a gente ficar esperando, muito obrigada, e encaminhou a gente já para as intervenções. Então nós começamos fono e terapia ocupacional, e ali foi quando ele já falou da possibilidade de ser um diagnóstico de TEA. Ele foi muito explicativo na consulta, muito acolhedor, então acho que isso fez toda a diferença no nosso processo de aceitação. Ele explicou muito bem o que era o transtorno do espectro autismo, e ali eu comecei a querer saber mais a respeito disso, né? Então aquela coisa, a gente sai do consultório com 1000 dúvidas, 1000 incertezas e vai logo fuçar em Google, né? Pesquisar o que a gente pode. E ali eu comecei a pesquisar a respeito. E me lembrei de um livro que eu tinha comprado há um tempo, quando o Vinícius tinha cerca de 8 meses, que foi o livro da Andréia, do Lagarto Vira Pupa. Ela estava fazendo a pré-venda do livro dela. Eu não conhecia a Andrea Werner, conheci por acaso ali no Explorar do Instagram. E aí eu vi ela fazendo a pré-venda, conheci a história dela, vi ela falando que ela estava contando a história do filho dela, do diagnóstico de autismo do filho dela. Eu não conhecia nenhuma mãe que tivesse um filho autista. Me sensibilizei muito
com o relato dela e comprei o livro na pré-venda para ajudar no financiamento do livro. Mal sabia eu o quanto aquele livro ia transformar a minha vida. O livro chegou e eu deixei ali encostadinho na prateleira. E aí, quando a gente passou pelo neuro e veio a suspeita de autismo, eu me lembrei daquele livro dela. E fui lá buscar na prateleira, né, pra ler. Eu disse, peraí, deixa eu saber mais a respeito disso, né? Então, na fase em que eu estava na dúvida, na incerteza, o que me apoiou demais foi o livro da Andrea Werner, O Lagarto Vira Pupa. Eu nem tenho ele aqui agora porque tá emprestado por uma amiga minha, que eu sou assim, acho que coisa boa a gente tem que compartilhar. E ali, enquanto eu lia o relato dela, enquanto ela falava das suspeitas, dos sinais de atrasos do Theo, de como foi para ela encarar tudo aquilo, eu via muito do que eu estava vivendo. Então, a cada página eu lia. Eu tinha vergonha de ler em locais públicos, porque eu terminava assim a página chorando demais, porque eu identificava muito do Vinícius ali nos relatos dela, né, de como era o Theo. Então ali já foi caindo a minha ficha, sabe, assim, a cada novo capítulo eu disse, é isso aqui que meu filho tem, é isso aqui. Ali caiu a minha ficha, e depois que ela conta a história do diagnóstico, ela vai contando como ela superou isso, como ela encarou, como ela transformou isso na vida dela. E aquilo foi me transformando também. Então eu digo que o meu processo de luto, eu nem gosto muito desse termo, porque eu acho que não existe nada se compara a você perder um filho, de fato, né? Então eu não gosto muito desse termo, mas eu acredito que o meu processo de transformação aconteceu ali. Ali a lagarta virou pupa, porque eu percebi que ela já tinha passado pelo mesmo que eu estava passando, e ela tinha superado, e ela tinha ressignificado, e ela tinha transformado aquele momento tão difícil que ela passou em uma forma de acolher outras famílias. Então eu tive a oportunidade de conhecer a Andrea Werner pessoalmente, e eu disse pra ela, Andrea, o teu livro foi a luz no fim do meu túnel, né? Quando eu tava ali naquele túnel escuro, sem saber onde o meu próximo passo ia dar, sem saber o que fazer, a luz no fim do meu túnel foi o livro dela. Tá, então agora eu falei um pouco do processo de aceitação, né? Nessa época o Vinícius ainda não tinha o diagnóstico confirmado, mas eu já estava me preparando para isso. Com 1 ano e 11 meses veio a confirmação do diagnóstico. A gente retornou no neuro depois de 6 meses de terapias e intervenções, já com o relatório das terapeutas, e ele confirmou, realmente o Vinícius está dentro do espectro autista. E ali naquela ocasião eu decidi parar de trabalhar para poder acompanhar melhor as terapias dele. Ele ia intensificar as terapias, ele ia fazer mais vezes por semana, então ia precisar ter alguém ali junto dele, acompanhando, né, levando e tal. Eu era farmacêutica, eu atuava como farmacêutica há 10 anos e parei de trabalhar. E o que é que eu fiz? Como eu gostava muito da minha profissão, eu queria manter esse vínculo, né? Eu criei o blog, o Instablog Mãe Farmacêutica, né? Então, um perfil no Instagram, eu não conhecia nada de redes sociais, eu nem tinha Instagram na época. Criei o Mãe Farmacêutica para dar dicas de saúde para outras mães. E ali eu comecei a dar dicas de saúde. E aí eu lembro bem do meu primeiro 2 de abril, com meu filho diagnosticado. A confirmação do diagnóstico veio no final de março. E aí teve o 2 de abril, né, que é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. E eu participei de umas palestras, vesti azul, mas assim, tudo de forma muito tímida, né? Porque a família já sabia do diagnóstico, mas muitos amigos ainda não sabiam. Então eu lembro que eu vesti todo mundo de azul, eu, Vinícius, o meu esposo, a gente bateu uma foto e eu postei no Instagram, hoje é dia de vestir azul. Mas nem expliquei porquê e tal, nem entrei em mais detalhes. Porque na época o perfil não falava de autismo, era dicas de saúde. E aí eu lembro que a primeira vez que eu falei abertamente no meu perfil sobre o diagnóstico do Vinícius foi quando a gente foi tirar o cartãozinho da vaga preferencial para ele. Eu não sabia que autistas tinham direito à vaga preferencial. Eu soube depois que eu entrei nessa jornada de mãe atípica. E eu era uma pessoa que eu julgava
quando eu vi as pessoas descendo do carro sem um cadeirante, porque tem um símbolo de uma cadeira de rodas, na placa tem escrito deficiente físico, então a gente espera que saia dali um deficiente físico, mas na verdade aquela vaga é para qualquer tipo de deficiência. Então quando eu tirei o cartãozinho do Vinícius, eu postei lá a foto do cartãozinho e eu disse, hoje a dica é de utilidade pública, e aí expliquei que todas as pessoas com deficiência têm direito à vaga preferencial, seja essa deficiência visível ou não. Eu fiz esse post e aí quando foi de noite, o meu esposo veio conversar comigo, assim, com muito cuidado, com muito tato. Veio dizer, Cassi, será que foi legal tu ter falado sobre isso? E eu, por quê? Ele disse, não, porque assim, o neuro comentou que talvez quando ele for adulto, quando ele for adolescente, as pessoas nem notem, né? Pode ser que ele seja leve ali no espectro e que talvez as pessoas nem percebam quando ele for adolescente que ele é autista. Talvez ele seja só aquele adolescente mais esquisitão e tal. Será que ele não ia preferir que as pessoas não soubessem? E aí eu me senti assim, muito culpada, porque eu estava expondo o meu filho, né? Porque eu estava fazendo algo que ele ia me condenar lá na frente, que ele não ia gostar, que ele ia sofrer por eu ter feito isso. Chorei, pensei em apagar o post, pensei em apagar o perfil, pensei em um monte de coisa. E aí depois que eu me acalmei, eu fui refletir, eu disse, mas por que ele ia querer esconder? Por que ele ia se envergonhar? O que ele tá fazendo de errado? Por que ele ia ter que sair de casa e fingir que é uma pessoa que não é? Por que era melhor ele ser o esquisito do que ser o autista? E ali eu percebi como a nossa sociedade é capacitista, é preconceituosa, né? Então, por muito tempo, os autistas leves ou não eram diagnosticados, ou os que eram diagnosticados eram assim, escondia o seu diagnóstico, escondia por vergonha, por medo do preconceito, medo de ter a sua vaga negada na escola, medo de não ser convidado mais para aquela festinha, medo da reação da família, um medo que é real, eu entendo, mas um medo que acontece porque as pessoas são preconceituosas. E ali eu percebi que o meu filho não tinha nada o que esconder. Meu filho não tinha nada do que se envergonhar. Pelo contrário, ele tinha que se orgulhar da trajetória dele. Em 6 meses ele evoluiu assim muito mesmo. Por que ele ia se envergonhar disso? De quem ele era hoje e de quem ele era há 6 meses atrás. Então ali eu decidi que eu ia criar o meu filho para ele saber que ele não tem nada do que se envergonhar. E ali eu decidi falar mais sobre autismo naquele canal. Então eu fui compartilhando os desafios dele, eu fui compartilhando as vitórias, eu fui quebrando alguns mitos, então, que dizem que autista não sorri, autista não é carinhoso, autista não demonstra empatia. Eu fui quebrando esses mitos, eu fui mostrando ali um pouco da nossa rotina e fui acolhendo outras mães que chegavam até mim nessa fase de diagnóstico também, né? De investigação, de suspeita. E ali foi se criando uma comunidade muito bonita, em que eu aprendi tanto quanto ensinei. Acho que eu aprendo mais do que ensino, na verdade, né? Cada história que eu recebo é uma lição de vida para mim. E ali a comunidade foi crescendo. E foi aí que veio a ideia do livro Palmas Pra Que Te Quero. Não sei se dá pra ver. Veio a ideia do livro Palmas Pra Que Te Quero, o autismo à luz da maternidade, porque justamente eu vinha recebendo muitos relatos me falando de como eu estava ajudando aquelas famílias. E eu disse, peraí, então vamos transformar isso numa luz. Me lembrei lá do livro da Andrea Werner, que foi A Luz no Meu Túnel Escuro. Eu disse, vamos transformar isso numa luz para que essa luz possa chegar a mais famílias, num abraço nesse momento tão delicado. E aí veio o livro, que a ideia era essa, era abraçar essas famílias que estão recebendo diagnóstico
E para as famílias que não conhecem, que não convivem com autismo, a ideia era desmistificar, mostrar um pouco mais sobre o autismo, né? O autismo que não é mostrado nas mídias. E veio o livro no final de 2019, e quando ele foi lançado, eu não tinha assim muita expectativa de a quem chegar, se ajudar, tá valendo. E quando ele foi lançado, eu comecei a receber um feedback muito bom das famílias. As famílias dizendo que tinham se sentido abraçadas, que tinham se sentido acolhidas, que passaram a aceitar melhor o diagnóstico depois da leitura. Então foi realmente assim, ele foi transformando as pessoas como eu fui transformada por aquele livro que eu li na minha época de diagnóstico, né, de suspeita. E eu fiquei muito feliz com o resultado, né? E aí, depois do livro, depois de todo esse feedback, eu pensei, o que mais eu posso fazer por essas famílias? De que forma eu posso ajudar ainda mais? E aí veio a ideia do curso Meu Filho é Autista, e agora? Mudando a percepção do diagnóstico. Então, eu quis montar um curso todo voltado para cuidar do cuidador, porque eu vejo muitas mães buscando informações técnicas, né? Curso de formação em terapia ABA, curso para estimular a fala, curso de integração sensorial. Mas eu não vejo as mães buscando ajudar elas mesmas, né? Tipo, como aceitar melhor o diagnóstico, como levar essa jornada de forma mais leve. Eu não vejo as mães buscando isso, porque a gente quer ajudar eles, né? Ajudar o desenvolvimento deles, mas a gente não percebe que a gente não consegue ajudar eles se a gente não tá bem. Então foi pensando nisso que eu fiz esse curso. É um curso voltado para o cuidador. Eu também dou dicas de estimulação no curso. Tem um módulo só de como ajudar meu filho, né? Então, onde eu dou dicas de estimulação de fala, de comunicação não verbal, de imitação, porque a gente sabe que as famílias querem isso. Mas o foco principal é cuidar do cuidador, né? É ajudar a tornar essa rotina mais leve, essa caminhada mais leve, é ajudar a admirar a beleza do percurso, né? E mais uma vez, eu fiz um curso para ajudar as famílias, e quem está sendo muito transformada sou eu, porque quando eu recebo feedback das famílias falando sobre a transformação na vida delas, em como isso ajudou no desenvolvimento do filho, né? Porque quando a gente aceita melhor, isso reflete no desenvolvimento dos nossos filhos. Eles se sentem aceitos exatamente da forma que eles são. Então isso mexe muito com a autoestima deles, né? A gente pensa que não, que besteira, não sei o quê, mas faz toda a diferença no tratamento, gente, faz toda a diferença. Quando o seu filho acredita que é capaz, ele é capaz. E ele só vai acreditar que ele é capaz se você acreditar que ele é capaz. E muitas vezes a gente não acredita. A gente deixa aquele bichinho do capacitismo vir aqui, ó. Ele nunca vai fazer isso. Ele nunca vai ser assim. E não. A gente precisa mandar esse bichinho do capacitismo pra fora. E a gente precisa acreditar que ele vai conseguir o que ele for capaz de conseguir. Ele tem um potencial ali dentro dele, né? E quando eu falo em conseguir, não é ser típico ou ser normal, não. Mas é conseguir os desafios que forem aparecendo na vida dele, da forma que ele é, né? A gente abraçar o pacote inteiro, abraçar o diagnóstico, abraçar o nosso filho, exatamente da forma que ele é. Então a ideia do curso é muito essa. E aí é que surgiu, como eu disse lá no começo, farmacêutica por formação. Eu sou farmacêutica, me formei em farmácia, trabalhei por 10 anos na área, mas o diagnóstico transformou completamente a minha vida, a minha rotina, a minha profissão. Então, de farmacêutica eu passei a escritora, lancei meu primeiro livro em 2019, pretendo lançar outros, e de escritora eu passei a empreendedora digital, lancei o meu curso, e hoje eu consigo alcançar muito mais famílias. Hoje eu consigo fazer a diferença na vida de muito mais pessoas, e tem sido transformador para mim também. E eu vejo muito isso, como o diagnóstico permite a gente ressignificar muita coisa, como a gente se redescobre como mãe, como mulher, né? Como a gente percebe outros talentos, como muitas vezes essa mudança no caminho
leva a uma jornada muito mais florida. E se eu tiver que passar uma mensagem que seja para quem está hoje investigando ou em fase inicial de diagnóstico do filho, seria: nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma. Então eu sei que agora tá difícil, eu sei que agora tá escuro, eu sei que agora parece não ter luz no fim do túnel, eu sei que agora você se sente sozinha, como se ninguém entendesse o que você tá passando. Mas eu quero te dizer que você não tá sozinha, que nós somos muitas famílias nessa jornada, e que quando a gente caminha junto, a caminhada fica muito mais leve, né? Então converse com outras famílias atípicas, conheça autistas adultos, eles estão fazendo um movimento lindo aí na internet de neurodiversidade. Conheça a história deles, saia um pouco da sua caixinha e conheça outras histórias. Ali você vai ver como seu filho pode crescer. Não deixe que o diagnóstico o defina. Ele não é só o diagnóstico, ele é um mundo de possibilidades. E nunca deixe de acreditar no potencial deles, certo? Porque acreditar é o primeiro passo para realizar. E quando eu digo acreditar, não é acreditar que ele vai realizar os seus sonhos, os seus objetivos, as suas expectativas. Não, é acreditar que ele vai ser feliz vivendo exatamente da forma que ele é, né? Então abrace a neurodiversidade, porque é isso que deixa o mundo muito mais bonito e colorido. Eu espero que vocês tenham gostado. Isa, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui no seu canal. Um beijo. Cassiane, muito obrigada. Assistir o seu vídeo, que sim passou mais do que o nosso tempo curricular aqui do Papo, foi um acalento, foi uma história, não tem como não se emocionar e não viver com você cada etapa dessa que você conta resumidamente, porque eu imagino que a história seja muito maior. Então você que gostou da Cassiane, curtiu a história dela, vou deixar mais uma vez aqui, ó, o Instagram dela, o canal do YouTube e todas as informações vocês conseguem por lá para ter acesso. Ela é super acessível, gente, responde as perguntas, tá aí para outras mães que às vezes precisam desse abraço. Uma coisa que a Cassiane falou no vídeo e que às vezes a gente vive isso, eu encaro de uma maneira diferente. Para mim não existe o luto, existe a descoberta, existe a informação. Quando você aceita essa informação, quando você aceita todo esse universo novo de informação que chega para você, você passa a vivenciar isso melhor e a sua família também vivencia isso melhor. O dia 2 de abril é marcado pela Organização das Nações Unidas em todo o mundo de conscientização do autismo, para que a gente possa falar do tema, para que a gente possa demonstrar que não são pessoas diferentes, são pessoas que têm algo diferente, que veem o mundo de uma maneira diferente, cada um na sua particularidade. São crianças que vão conviver com outras crianças, são crianças que vão às escolas, são crianças que vão participar das atividades, mas que precisam de um olhar diferente também do outro, assim como todas as nossas crianças. Essas mães atípicas não são só guerreiras, não são mulheres maravilhas, são mulheres mães com a missão de levar essa informação e dizer para o filho delas: vocês podem, dizer para cada filho de uma mãe autista que você pode muito mais, e abrir a sua história, abrir a sua vivência, Cassiane, para outras mães, para que elas conheçam, compartilhem, se identifiquem, é muito importante. Cassiane, gente, é autora de um livro. O nome do livro é Palmas Pra Que Te Quero. Está à disposição lá no Instagram dela. Você acessa a bio e você vai conseguir saber direitinho sobre o livro. Tem um e-book também. Tenho certeza que ela vai ter todas as informações. Tem cursos lá, tem outras informações, inclusive para as mamães de primeira viagem, sobre amamentação, sobre lactação, sobre tudo que envolve nossos filhos. A Cassiane é farmacêutica e ela resolveu se dedicar a esse universo aí, de trazer informações para todas nós mães, para o nosso universo materno, para que a gente possa crescer junto.
Tô tentando ser rápida, tô tentando resumir o máximo a minha participação aqui, porque é importante mesmo é que você tenha assistido o nosso vídeo de hoje, o nosso vídeo do Papo em Família, que foi muito recheado de informação pra gente dar início a esse mês de abril que vem cheio de conteúdo pra você. Conhece uma família típica, mãe de um autista que queira compartilhar sua história de vida aqui no nosso papo? Vem comigo, vem participar, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo, corre lá nas nossas redes sociais, as redes sociais do Papo Família e vem interagir comigo nesse mês azul. Você tem uma missão de compartilhar informação para sua família, para o outro, para essa maneira diferente que cada autista tem de ver o mundo. Em abril, usamos azul. Beijo grande para você que assistiu até aqui, que acompanha o nosso Papo em Família. Gratidão por você que acompanha também pela TV Real aqui em Nova Friburgo, por cada pedacinho do papo que já se espalhou. Muito obrigada uma vez mais, Cassiane. Tchau, até o próximo vídeo.